Oi gente, hoje o assunto tributário que eu vou abordar aqui no nosso canal no YouTube é a tese do limite de 20 salários mínimos como base de contribuição ao Sistema S. Esse assunto, esse tema, ele ainda é muito discutido no Judiciário, a gente está aguardando uma decisão muito importante do STJ, mas até então tem sido vitoriosa e as empresas têm obtido o direito de limitar a contribuição ao Sistema S em 20 salários mínimos. Eu vou explicar aos poucos para vocês por que isso é importante, né? Então eu convido você que tem uma empresa hoje fora do Simples Nacional, que trabalha para uma empresa fora do Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, e que principalmente tem uma folha de salários grande, porque esse assunto ele faz diferença justamente para essas empresas, são as mais beneficiadas, né, quando estudam esse tema que eu vou apresentar hoje para vocês. Então, a seguir, vamos entender melhor como funciona o Sistema S, o que é esse direito que está na lei, e esse é um primeiro vídeo de um segundo, onde depois eu vou explicar uma segunda parte importante para você entender 100% esse tema. Bom, tão importante quanto entender a tese é entender o que é o Sistema S, por que a gente está abordando especificamente, né, esse sistema e as contribuições que envolvem ele. O Sistema S ele se refere a algumas organizações que são aí organizadas e conduzidas por organizações independentes dos principais setores da economia, federações, confederações, e algumas delas são muito conhecidas nossas, né, o SESC, o Senai, o SESI, o SEBRAE, são vários S's aí, né, que compõem de fato, como o nome diz, o Sistema S. Também entram nesse bloco, né, de Sistema S, apesar de não ser Sistema S, o Salário Educação, o INCRA, entre outras organizações. Na legislação tributária, essas contribuições elas são chamadas de contribuições parafiscais ou principalmente contribuições a terceiros, é geralmente como aparece lá na folha de salários. E como eu expliquei no começo do vídeo, as empresas fora do Simples Nacional, que fazem parte aí das empresas que são obrigadas a recolher, né, essas contribuições. E aí quem sofre mais com essa carga são as empresas que têm uma folha de salários maior, justamente porque hoje, nem sempre foi assim, vou explicar para vocês, mas hoje as contribuições, né, ao Sistema S, elas são calculadas como base de cálculo a folha de pagamentos da empresa, né? O total que a empresa gasta, paga de salários e remunerações aos seus funcionários. Bom, gente, esse é o momento que eu explico para vocês a tese, né? Qual é a tese que as empresas levaram ao judiciário há desde muito tempo sobre esse assunto e que agora estamos caminhando aí para um final que tudo, ao que nos parece, vitorioso para as empresas e para os contribuintes. Existe uma lei de 1981 que limitou essas contribuições que eu expliquei para vocês, né, ao Sistema S, as contribuições a terceiros, na verdade, né, que envolve até o INCRA, vamos chamar de contribuições a terceiros. Existe uma lei que limitou essas contribuições em 20 salários mínimos como base, ou seja, eu pego 20 salários mínimos, caso minha empresa tenha uma folha que ultrapasse esse valor, né, vigentes, isso lá em 1981, e deveria ser assim hoje, 2022, você pega 20 salários mínimos vigentes e se usa como base de cálculo para as contribuições ao Sistema S, né? Pega lá a alíquota das contribuições, aplica sobre o total aí de 20 salários mínimos e esse vai ser o valor da contribuição. E aí, claro, caso a empresa tenha uma folha menor do que 20 salários mínimos, né, a base vai ser menor. Mas a maioria das empresas, né, que isso é interessante, são aquelas que sim, de fato, ultrapassam 20 salários mínimos, né? Tem uma folha aí de 40 salários mínimos, e nem vamos falar em salários mínimos, uma folha de 100 mil reais, 200 mil reais, tem empresas que sim, tem uma folha desse tamanho. Essa lei, pessoal, de 1981 que eu estava falando para vocês, ela limitou a 20 salários mínimos não só as contribuições a terceiros, mas também as contribuições previdenciárias. E aí, o que veio depois, fez as empresas sofrerem, né, como elas sofrem hoje, foi um decreto de 1986 anulando esse teto de 20 salários mínimos para as contribuições previdenciárias. Ouviram bem, gente? Anulou o teto de 20 salários mínimos para as contribuições previdenciárias. Perceba aí que não anulou para as contribuições a terceiros, né, no caso do INCRA, do Sistema S, Salário Educação. Para isso, não anulou. Essa é a interpretação
né, que a gente sempre teve. Todos os estudiosos, né, do direito tributário tiveram essa interpretação. Anulou somente o teto de 20 salários para as contribuições previdenciárias, não para as contribuições a terceiros que a gente está falando aqui, né, do Sistema S. Teve só uma organização que interpretou, que anulou para as duas situações, né, para contribuições previdenciárias e também para a terceiros. Adivinhe quem, pessoal? Adivinhe o fisco, claro, né? Receita Federal interpretou de maneira ampla esse decreto de 1986 e falou que acabou o limite de 20 salários mínimos para todo mundo, contribuições previdenciárias e também a terceiros, né? Então as empresas não têm mais esse limite e hoje elas são obrigadas, né, pelo fisco a calcular o valor, né, de contribuição ao Sistema S sobre o total da folha. Então, se uma empresa tem R$200 mil de folha salarial, ela vai calcular, né, a alíquota dessas contribuições sobre o total da folha. Muito mais caro, né, gente? Então, pessoal, essa é a tese, né? Vocês perceberam que o fisco interpretou o decreto à sua maneira, interpretou a lei à sua maneira e as empresas de uma outra forma, né? Então, ao longo dos últimos anos, os contribuintes das empresas têm levado esse assunto para o judiciário. Muitas empresas têm sido vitoriosas, né? E agora está caminhando aí para uma posição final, porque o STJ abraçou essa causa e vai dar um julgamento que vai valer para todo mundo. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, porque aqui ficaria muito grande, né, explicar isso para vocês, como é que está o desfecho da tese, para onde está se encaminhando, como as empresas estão atuando frente a esse tema, se estão se beneficiando ou não, o que precisa fazer para obter esse direito de limitar essas contribuições a 20 salários mínimos e, principalmente, algo muito importante, é mostrar para vocês qual é o potencial econômico dessa tese, que eu adianto é bem grande. Então, aguardem, em breve eu lanço aí a segunda parte desse tema explicando tudo isso que eu acabei de prometer para vocês. Até lá!